Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso GeoCast. Para quem não me conhece, eu sou a Nicole, eu sou diretora médica da GeoC da Medicoff e hoje estou com 3 convidadas super especiais que são nossas ex-alunas da Medicoff Geo, do nosso curso preparatório para o R+, e são convidadas que estão no pódio de colocação do ano adicional da USP São Paulo. Realmente elas conquistaram aí uma posição de super destaque aí de desempenho nessa prova. É realmente algo que a gente orgulha muito e está muito feliz de estar aqui com elas para conversar um pouquinho com vocês e trazer como que foi essa preparação para elas ao longo da residência, ao longo da preceptoria também, né? E conhecê-las um pouquinho. Então, temos aqui doutora Lu, doutora Ju e doutora Alice aqui com a gente. Lu. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Luísa, eu sou de São Paulo, tenho 28 anos, fiz a minha formação médica na Faculdade de Medicina do ABC e acabando eu voltei para São Paulo para fazer a residência na USP São Paulo. E esse último ano passei na preceptoria da ginecologia. Eu sou a Juliana, eu sou formada pela Universidade Federal de Sergipe, eu sou de Aracaju, Sergipe, tenho 27 anos e vim para São Paulo para fazer minha residência médica também na USP São Paulo. Sou R igual da Alice e R menos da Lu. Eu sou a Alice, tenho 28 anos também, sou de São Paulo. Fiz minha faculdade e a residência na USP de São Paulo. Maravilha, realmente aqui um time de peso que está aqui com a gente, né? E para quem não conhece o termo preceptoria, né, Lu? Algo que eu também fiz há um ano atrás, é um trabalho que a gente fica no serviço com residentes e internos, cuidando de mais de uma parte didática e logística de fazer o serviço funcionar. A gente ajuda em cirurgias, em ambulatórios, então é algo que a gente tem muito contato com essa questão, né, do aprendizado e do como o serviço funciona como um todo. Então é um ano, assim como o R3, um ano muito puxado, né? A gente tem muita carga horária de trabalho presencial, trabalho mental também, né? Discussão de casos. Então, realmente, ter esse desempenho que vocês tiveram, estando ali ao longo da residência, né? Que é uma carga horária aí de que respeita 60 horas semanais, pelo menos, né? Às vezes, e também a preceptoria, realmente é algo que a gente fica muito orgulhoso e parabeniza muito vocês por esse trabalho todo, essa dedicação que vocês tiveram. E queria aproveitar aqui esse nosso encontro para conversar um pouquinho com vocês sobre como que foi essa preparação de vocês. Então, começando do começo. Lu, assim, quando que você decidiu que você realmente queria essa sub-área? Então, elas foram aprovadas em ano adicional da USP São Paulo, né, que é a prova para acesso à área de ginecologia oncológica. Então, fazer a prova, a especialização no ICESP mesmo, né, para atuar nessa área da oncoginecologia. Como que foi para você, Lu, esse processo de decidir pela onco? Foi algo que você demorou muito para tomar essa decisão? Foi no começo da preceptoria ou foi logo já no seu R3, ano anterior? O que você levou em conta dessa sub-área? Então, eu sempre amei a ginecologia, né? Eu brinco que eu quero um dia esquecer até a obstetrícia, eu quero ficar só com a gineco. Será que isso é possível? E a parte cirúrgica sempre foi o que mais brilhou meu olho, o que eu mais gostava de fazer. E sempre fiquei nessa dúvida, será que eu vou para vídeo? Será que eu vou para onco? Mas, assim, a onco para mim era a complexidade que tinha de tudo, que eles sabiam fazer tudo. Você via, assim, aquele cirurgião mais completo, assim. E eu, desde o meu R2, fiquei com isso na cabeça. No R3, quando eu rodei realmente na parte cirúrgica, né, que lá no HC, no R2, a gente fica numa parte mais de enfermaria e tudo mais, e no R3, que a gente acompanha mais as cirurgias, eu fiquei, gente, é isso, assim, esses caras são muito bons, sabe? Deu muita vontade de aprender, de saber operar que nem eles. Então, desde aquela época, né? E na preceptoria, isso aconteceu cada vez mais, porque a gente, várias vezes, assim, tinha muita coisa que a gente era capaz de resolver como preceptor, a gente urgenciava muita cirurgia, toda a parte da benignas, mas quando batia no câncer, a gente não tinha o que fazer, né? Então, tinha uma impotência, assim, dessa parte da onco, que foi o que mais me fez, assim, ter vontade de seguir essa carreira. De ter realmente mais conhecimento e poder realmente mudar mais histórias com isso, né? Bacana. Então, você já começou a decidir pela onco logo no seu R3. Você já pensava ali mais ou menos e mais algo que foi confirmado ao longo da preceptoria. Sim. E para você, Ju, você ficou em dúvida entre outra sub-área para escolher com a onco ou mais de uma sub-área? Todas, basicamente. Todas. Sim. Nossa, assim, eu até compartilhei muito disso com quem conviveu comigo nesses últimos tempos, né? Porque eu sempre tive muito traçado na minha vida todos os meus passos seguintes. Então, eu
na faculdade, no ensino médio, eu escolhi a faculdade que eu queria ir, fui para ela. Na faculdade, eu escolhi a especialidade e segui também direto, nem trabalhei antes. Então, assim, eu fui emendando uma coisa na outra, mas o meu planejamento acabava aqui. Eu ia fazer GO e depois a vida. E aí, quando eu entrei na GO, o que me atraía na GO era justamente a especialidade ser muito dinâmica. Você ter a área cirúrgica, ter a parte clínica, ter a parte de exame com ultrassom. E a nossa residência é muito completa. A gente tem, né, todas as áreas muito bem exploradas. Então, toda vez que eu passava por um estágio, eu queria fazer aquilo. Então, a gente divide, né? São 6 meses de gineco, 6 meses de obstetrícia. Eu começava pela gineco. Então, meus primeiros 6 meses do R1, eu ia fazer ginecologia. Aí, eu ia para obstetrícia, não, agora eu vou ser obstetra. E aí, assim, eu seguia. Então, eu terminei o R2 pela obstetrícia, jurando que eu ia fazer medicina fetal. Eu adoro obstetrícia, eu amo, realmente não é uma coisa que eu quero desapegar de fazer, ao contrário da Luna. Mas eu, assim, fui para o R3 com essa mentalidade, mas sempre já meio balançada pela gineco, pela parte cirúrgica e pela oncologia. Durante a faculdade, inclusive, eu tive muitos flertes, assim, com a oncologia clínica, com a parte de cuidados paliativos. Eu fui da Liga de Oncologia. Eu gostava muito de estudar o tema de lidar com pacientes também oncológicos. Sempre foi um perfil de paciente que me atraiu muito. E quando eu entrei no R3, eu já comecei pelo estágio do ICESP, né? Pelo estágio da oncologia cirúrgica. E, nossa, assim, eu me senti preenchida. Completamente, assim, realizada de estar ali. Como a Lu falou, ver os chefes operando a coisa mais linda do mundo. Assim, coisa que só quem gosta da área mesmo sente, sabe? Sim, a gente viu nossas R iguais, né? As experiências do estágio totalmente São muito diferentes. Exato. E aí, eu parei para refletir um pouco sobre o que eu queria da minha vida, né? Nos próximos passos, enfim. E, assim, eu sou de Aracaju, que é uma cidade que é capital, mas é pequena. E lá, meio que não é que nem aqui em São Paulo, que a pessoa é médico, ginecologista, obstetra, fetólogo, especialista em defeito de parede, sabe? Isso não existe lá. Então, se você é GO de uma forma geral, você vai trabalhar um pouco com cada uma das coisas. E eu sentia que a residência da parte obstétrica já tinha me deixado muito preparada para a vida, para o que eu ia precisar. E que o que ficaria defasado nesse processo seria justamente essa limitação que quem não faz ginecologia oncológica não consegue manejar esse perfil de paciente, porque é algo muito complexo, realmente. Então, pensando em complementar a minha formação e já com essa afinidade com esse perfil de paciente, com, enfim, a área cirúrgica, eu achei que seria algo que faria mais sentido para a minha vida como um todo. Então, apesar de eu gostar muito de tudo, eu achei que talvez esse caminho fizesse mais sentido para minha vida mesmo. E uma coisa interessante que você falou, Ju, assim, não só focar na área da onco, né, pensando em te dar mais gabarito como GO geral para você, né, pensando em trabalhar em Aracaju, por exemplo, mas também tempo de experiência em serviços de aprendizado, né, que exige principalmente parte cirúrgica. A gente tem que ter tempo de execução, né? Em 3 anos de residência, a gente aprende ali o básico, mas tem coisas que realmente é só com um tempo de mão, de sala cirúrgica, de várias cirurgias, que a gente só vai conquistando essas habilidades que não tem outro jeito. Tem que ser anos ali, meses realmente de treinamento e prática, e isso é ótimo, né? É uma dúvida que os alunos trazem muito pra gente, né? Os alunos aí do R+, enfim, do R3, que se o que a gente tem se a gente sai assim no final da R3 sabendo operar endometriose, por exemplo. Um pouco difícil, né, pelas reações aqui. É uma cirurgia que é muito complexa, né, exige ali um pouco mais de expertise, que a gente não consegue, infelizmente, em 3 anos, porque a gente tem ali o tempo curto para ter noções básicas, né, de cirurgias que são realmente ali mais gerais mesmo da nossa área, mas a gente seria interessante ter outras sub-áreas para justamente ganhar essa mais mão cirúrgica, né. E você, Alice, como é que foi o seu R3? Quando que você pensou mais ou menos que, não, agora eu tenho que parar, me dedicar, estudar, criar aqui meu cronograma, senão não vai dar? Cara, eu acho que eu
sou bem indecisa, acho que eu pensei muito no que eu queria fazer, mas na verdade eu sempre soube, desde o começo da faculdade, eu brilhava meu olho, assim, em GO, e primeira vez que eu pisei no ICESP, eu falei, eu quero trabalhar aqui, tipo, é meu lugar, me apaixonei, acho que até me iludi um pouco, depois quando você conhece mais a fundo, você vê os defeitos, mas faz parte também. E aí eu até considerei várias outras opções durante o caminho, assim, mas acho que no fundo eu sempre quis fazer oncologia ginecológica, assim. Acho que é uma área completa em muitos sentidos, da parte clínica, da parte cirúrgica, tem consultório, tem cirurgia, enfim. Apesar de eu também gostar muito de obstetrícia. Espero que isso se mantenha na minha vida por alguns anos, mas não para sempre. E no começo da R3 eu acho que bate uma ansiedade, né? De esse ano eu vou prestar uma prova, como é que eu vou me preparar? Até falei com a Nick no começo do ano, falei, Nicole, vai, seja minha tutora, monta um cronograma que eu faço. E aí ela... Eu não lembro quantas horas ela falou, mas ela falou, você tem que estudar, sei lá, 20 horas por semana. Eu falei, tá louca? Tipo, como que eu vou trabalhar 60 horas na residência ou mais, Sim. dar plantão fora, trabalhar pro Medicoff, você quer que eu sente e estude 20 horas semanais, estudar o quê? Tipo, eu nem sei o que vai cair nessa prova, porque eu acho que esse ano a gente teve esse adicional, né? A prova do ano adicional de ginecologia e obstetrícia, ela tá mudando muito nos últimos anos, o conteúdo, o formato. Então, no começo do ano, a gente nem sabia muito bem o que estudar, assim. Sim. Só um parênteses, engraçado que essa conversa foi no ambulatório da gineco, né? Assim, de corredor, quase. E a Alice estava pleníssima, assim, né? Isso aí. Divertidamente dentro. A cabeça. Mas daí... Acho que eu comecei a estudar por volta de abril, assim, maio. Mas foi da metade do ano pro fim que eu falei, não, agora... Preciso fazer um cronograma, preciso elencar tópicos, juntar o material, assim, assistir às aulas, fazer as questões, ir atrás de material extra, artigo, livros. Aí, de repente, aí pirei, né? Aí entrei na Amazon, comecei a comprar livro da Febrasgo, livro de não sei o quê. Comprei um monte de caderno para fazer flashcard. No fim, fiz uma parte mesmo. Ótimo. Então, mais ou menos ali, aquele começo do R3, que a gente tá realmente naquela indecisão, né? Vai ou não vai, né? Vou prestar uma prova, quais provas. E uma dúvida que chega pra gente também bastante é quais serviços de onco, pra quem pensa, né? Então, quais são os melhores serviços, ou na verdade não melhores, mas quais que vocês considerariam prestar, né? Vocês que passaram aí um ano procurando serviços, né? Processos seletivos e como que foi até esse processo de tomar essa decisão de ir onde pesquisar, né? Porque até eu falei um pouco sobre isso em outro episódio com a Mariana Cruz, que foi aprovada a reprodução humana pelo Hospital da Mulher, em que uma grande dificuldade que a gente tem de fellows e R+, dentro da área da GO, é encontrar informação, Sim, né? A gente muito não tem difícil. informação de processo seletivo, a gente tem que ir atrás de site, de e-mails para achar edital, para realmente entender a quantidade de vagas, se tem bolsa, se não tem. Então, é difícil mesmo, né? Porque são muitas variações que a gente tem entre tipos de provas também. Quais serviços, Lu, você elencaria, assim, que dentre as várias opções de processos seletivos mesmo que você conhece ou que você também, Ju, pensou em pesquisar e prestar da área da onco? Olha, uma coisa que eu levei muito em consideração, e eu acho que todo mundo que vai para a cirurgia hoje tem que levar em consideração, é que o serviço oncológico, ele não pode se restringir à cirurgia laparotômica, né? Então, isso foi uma coisa que eu pensei. Eu sei que tem ótimos serviços em São Paulo de oncologia, mas que acabam que a grande maioria das cirurgias são cirurgias abertas, que não era o que eu queria para mim, né? Pensando na minha formação. Sim. Eu achava que a via minimamente invasiva, ela é o futuro, acho que não dá pra gente fugir disso, quem quer trabalhar com cirurgia. Então, eu acabei focando nos serviços que eu sabia que isso era uma prioridade, né? Então, o ICESP, na USP, o Einstein, o IBCC é uma ótima opção também para quem gosta de onco. Ju, o que mais você pensa? Então, no meu caso, foi um pouquinho diferente, né? Porque como vocês são daqui de São Paulo, a gente conversou muito sobre isso. Eu acho que é um pouco diferente a mentalidade de você entender que você já terminou a residência e que aquele fellow ou aquele R+, ele é um contínuo da sua vida. Enquanto que para mim, que ainda penso em voltar, era como se minha vida tivesse meio que pausada por um tempinho, esperando eu terminar a minha formação. Claro que a vida vai acontecendo e tudo mais, mas, enfim, tem essa questão. E você quer terminar o mais rápido possível para voltar para casa, para estar com sua família, enfim. E eu levei muito isso em consideração, além de, claro, a questão da qualidade do serviço. E, para mim,
eu acabei optando por só prestar a prova da USP São Paulo mesmo, do ICESP, porque é um serviço que tem duração de 1 ano. Isso, para mim, era muito importante por conta dessa questão de temporalidade e noções de vida, né? Eu acho que eu já conheci o serviço, era um serviço que eu sabia que tinha uma qualidade absurda, que minhas irmãs que fizeram, eu via como elas saíram operando lindamente bem e dava gosto de realmente fazer aquilo. E para mim fazia mais sentido prestar esse serviço que tinha uma duração de 1 ano e você já saía meio que pronto, mesmo que esse 1 ano fosse mais pesado do que às vezes um R1, mas... Enfim, fazia sentido meio que esse tiro curto, sabe? Sim. Então, eu acabei optando por só prestar a prova da USP. E que meu plano B, assim... Não é bem um plano B, mas assim... O que eu pensava era, se eu não conseguisse atingir esse objetivo agora nesse momento, eu estava muito feliz e satisfeita com a ideia de fazer a preceptoria esse ano, porque eu tive preceptoras muito queridas que me inspiraram. Nossa, tem gente chorando com você chamando isso de plano B. Não, mas, enfim. Eu tive grandes inspirações. No meu R1, meu R2, R3, eu tive turmas de preceptoras, assim, incríveis, realmente. E que foram grandes inspirações nesse sentido. E que era uma coisa que eu queria fazer. Eu até falava isso para as meninas, que se eu pudesse fazer 1 ano de preceptoria com a garantia que eu ia fazer 1 ano de CESP depois, eu faria isso. Porque esses 2 anos, para mim, estavam dentro da minha conta e faria sentido na minha vida. Mas... quando você passa num serviço, você não tem como negar essa vaga, essa oportunidade, entendeu? Então, foi isso que me fez. Por isso que eu falei que não é exatamente um plano B. É que é realmente diante, assim... O meu pensamento dá pra eu voltar pra Aracaju sem ter feito preceptoria, mas não dá pra voltar sem ter feito minha subespecialidade. Então... foi meio que nesse sentido que me fez optar por entrar direto e só ter prestado também a USP por esse motivo. Sim. E isso é muito interessante, Ju, porque você prestando só uma prova, em termos de preparação para aquela prova, exige uma maturidade mental e psicológica muito grande, né? Porque você acaba colocando muito peso naquela decisão, por mais que a gente sempre entenda que tem toda a discussão de que não é só uma prova, a gente se forma como ginecologista obstetra, a gente tem uma baita formação, a gente vai ter muito caminho pela frente, independente do resultado daquela prova ou não, mas se a gente tem essa meta de que, poxa, seria 1 ano a mais para eu voltar, eu tenho que ficar mais tempo aqui antes de voltar para minha casa, por exemplo, né, tendo todas essas questões a serem levadas em conta, eu acho que você teve ali ao longo do processo muita maturidade. Não, é uma prova que eu prestar, é isso que eu quero, e realmente foi que você conseguiu o resultado. E como que você trabalhou isso ao longo do ano? Assim, você, muitos exercícios de realmente autoconfiança, de reforço mesmo, e trabalhando isso em até relação de testes mesmo, né? Não sei, simulados, você fazia isso ao longo do ano? Como que foi esse trabalho ao longo da sua preparação? Então, tudo começou com uma grande crise de existência, na verdade, né? Porque foi isso. Quando começou o R3, que eu comecei a rodar na Onco, primeiro eu tive a crise de existência de aceitar, de sair do armário, digamos assim, aceitar que era isso que eu queria, que não era um caminho fácil, mas que eu estava disposta e que era essa a minha decisão. Então, foi primeiro uma crise para passar por esse processo. E a partir do momento que eu passei por esse processo, tinham várias outras coisas acontecendo na minha vida esse ano. Então, eu casei agora no começo do ano. Então, foi um ano de preparação de casamento. Nosso R3 é muito pesado também. A gente sabe que a gente tem o mesmo número de plantões que o R1, por exemplo. Então, não tem como você, às vezes, estudar, ter tanta hora em casa de estudo quando você tem uma carga tão pesada. E ainda tinha essa parte financeira que para mim pesava muito, porque eu estava pagando um casamento, então eu tinha que trabalhar muitas horas na semana para poder meu nome não ia parar no Serasa, basicamente. Então, assim, diante de tudo que estava acontecendo na minha vida extra, profissão, né, os estudos não conseguiram ser uma prioridade número 1 diante disso. Então, eu passei por um processo de luto, digamos assim, porque foi a primeira vez na minha vida que realmente eu não podia priorizar o estudo na minha vida. Graças a Deus, sempre tive muito apoio
dos meus pais. Eu fiz faculdade em casa, então era tipo comida feita, roupa lavada. A minha única função era sentar minha bunda na cadeira e estudar a minha vida inteira. E agora chegou um momento em que eu era dona da minha casa, estava planejando um casamento, estava trabalhando por fora, era residente, além de tudo isso, eu tinha que arranjar tempo de estudar. Então, eu sentei e pensei comigo mesma, olha, não dá para você ter a cobrança e a expectativa que você tinha com você mesma de 3 anos atrás, ou de 9 anos atrás, quando você fez o vestibular. Porque é uma realidade diferente que você está vivendo agora. Sim. Então, eu tentei trabalhar muito isso na minha cabeça, né? Não é fácil, tem momentos que bate uma angústia, uma ansiedade, e isso não tem como você negar, mas eu tentei trabalhar muito isso na minha cabeça, de que tudo bem se o resultado que eu tivesse, eu ia dar o meu melhor esse ano e ia aceitar de bom grado o que viesse a partir disso. Porque estava dentro das minhas limitações enquanto ser humano mesmo. E, como eu falei, realmente a preceptoria para mim seria um caminho muito feliz. Então, eu não estava triste com essa possibilidade. Se eu não passasse, eu teria esse outro caminho que para mim também faria muito sentido. Eu gosto muito de educação, você sabe bem. E é uma coisa que eu quero fazer na minha vida. Então, a preceptoria é algo que faria muito sentido no meu plano de carreira a longo prazo. Então, não era uma coisa também que me deixava triste e angustiada. Então, eu tentei trabalhar muito essas expectativas ao longo desse ano. E, obviamente, não deixei de fazer a minha parte conforme eu poderia, né? Não, Então, isso é muito interessante, Ju, que entra muito naquela questão de reconhecimento do seu novo papel, né? Que você é uma pessoa diferente hoje de quem você era lá atrás. E a questão da constância, que a gente fala muito para os alunos também, né? De que a constância é muitas vezes mais importante, né, ao longo do ano do que a intensidade, né? De você ter ali o costume de que, tudo bem, não vai ser as 20 horas semanais por semana, mas eu vou estar lá constantemente revisando flashcards, como a Alice falou, fazendo as questões, né? Então, isso é algo que conta muito, né? A gente sempre fala daquele 1% melhor a cada dia para você ir sempre conquistando isso. Isso é muito, muito bom a gente sempre reforçar, porque ao longo das cobranças que a gente sempre tem como residente, né? Sempre aprendendo alguma coisa, isso às vezes não fica tão evidente. E, Alice, da sua preparação, como que foi a sua... Você falou que fez flashcards, né? Que são métodos ativos que a gente sempre recomenda mesmo para nossos alunos. Simulados, provas na íntegra você fazia da plataforma, ou em geral não, porque é interessante você falar da prova da UNA Nacional, do ICESP, né? Da USP, que é uma prova que vem mudando nos últimos anos. E uma coisa que eu falo também para os alunos, se muda pra gente, muda para todos, né? Então, é uma surpresa realmente para todos. Tem ano que caiu ginecologia e obstetrícia, tem ano que foi só gineco, tem ano que foi mais gineco misturado com onco. Aí agora, nos 2 últimos anos, tem então tido a prevalência de questões de onco, né? São 20 questões, 40 questões 40. de múltipla escolha, só temas de oncologia. A gente fez meio que uma aposta, assim, no começo do ano, né? Tipo, ano passado caiu só onco, deve ser essa a tendência, porque que eles fechariam tanto tema para depois voltar atrás. E aí eu confiei até o final do ano, que aí me deu um desespero, eu comecei a estudar tudo de gineco, mas até o finzinho, assim, eu tava confiando que ia ser só onco. E aí, eu não sei dizer quantas vezes eu assisti as aulas, fiz todas as questões disponíveis sobre o tema, porque não são tantas, né? Tipo, o onco tem muita coisa para estudar, é um tema grande, mas pensando em quem se preparou para uma prova de R1, é pouca matéria, assim, né? Comparado com saber tudo de PED, clínica, cirurgia, enfim. Sei lá, tem 1000 questões, algo nessa linha. Então, todas as questões muitas vezes. E aí, depois comecei a fazer provas na íntegra de R+, de outros serviços, mas aí esbarrava nisso, né? Cai obstetrícia também, não estou estudando. Cai toda gineco, que eu não revisei. E aí, no fim do ano, que começaram a ter outras provas novas, que foram antes do que a da USP Ribeirão, da Unicamp. E aí, foi bom também de ir fazendo essas provas conforme elas iam acontecendo, acompanhando as lives. E aí, usando essas questões para treinar também. Sempre com muito treino, assim, são métodos ativos mesmo. E você revisar os flashcards com que frequência? Eu não tive muito hábito de fazer flashcard nas outras provas que eu estudei na minha vida, assim. Eu acho que surgiu esse ano um pouco por não saber mais por onde ir, né? Eu não aguentava mais ler minhas próprias anotações e assistir as mesmas aulas. Falei, não, vamos fazer flashcard. Aí eu acho que nos últimos 2, 3 meses, a gente dividiu flashcards, então a gente usava os mesmos. Eu acho que eu fazia uns 200 por dia, assim. Mas é porque eu tava na residência.
Ai, gente, eu fiquei um pouco maluca no final do ano. Então, toda hora era hora de fazer flashcard, assim, não tinha hora errada para revisar uns flashcards mega específicos. Nesse final do ano, a minha agenda e da Alice bateu muito. A Ju tava presa mais no serviço, né? Ela tava em estágios que demandaram mais, então às vezes ela não conseguia estudar com a gente. Mas eu e a Alice, a gente tava assim, a gente abria aqueles flashcards e era tipo assim, um atrás do outro, falando sem parar, uma lendo a mente da outra, assim. E é uma coisa, quando eu saí da prova, eu fazendo a prova, eu falava, eu tenho certeza que a Alice vai acertar essa prova inteira. Porque assim, tá tudo aqui que a gente estudou, sabe? Sim. Então eu saí da prova muito confiante, lógico, a gente nunca sabe, né? Sim. Muito confiante até o dia seguinte que eu tava, ai meu Deus, será que vai dar certo? Mas eu fazia a prova e falava, Alice sabe isso, ela sabe, porque a gente estudou isso. Uma questão eu errei, eu falei, ai que saco, eu vou errar essa questão. Mas eu acho que a Luísa vai acertar. Ai, é bom que vocês compartilharam isso, né? E a gente recomenda muito esse estudo ativo. E é legal quando tem grupos, né, junto também, duplas, trios, que você consegue verbalizar. E isso é mais um fato para te ajudar na memorização, na retenção de conteúdo, né? A gente sabe que formas ativas aumentam a retenção a longo prazo, comparado com só métodos passivos, que é a gente assistir aula e tudo mais, mas que também tem a sua importância, né? E no R3, principalmente, porque a gente roda com estágios em semanas e eu, particularmente, achava muito difícil estudar no R3, porque eu estava no ambulatório de masto, aí eu vi um caso super legal de masto, agora eu vou estudar masto. Aí você abria lá, masto. Aí tinha assim, toda a mastologia. Aí eu vi, não, jamais fibroadenoma é legal, vou ler fibroadenoma. Mas o caso era de um câncer de mama X. Aí eu li câncer de mama. Aí você não entendia a hormonoterapia do câncer de mama. Aí você ia pra ginecoendócrino. Então, assim... Entra no buraco do conhecimento. Entra no buraco e começa a abrir várias chaves, várias nuvens. Então, é interessante a gente ter esse suporte, esse respaldo de um cronograma. Vocês acham que isso... vocês fizeram um cronograma de estudos? Como que foi essa questão de... que era mais focado em oncoginecologia mesmo, né? Mas vocês fizeram um cronograma de temas da onco com base no que caiu nas provas anteriores de onco? Ou foi mais assim, a onco e vamos arborizando? Olha, no começo eu ainda estava naquela dúvida, né? É o que a Alice falou. A prova tinha mudado no ano anterior. Então, a gente realmente apostou que ia ser onco e a gente não tinha como ter certeza. Então, no começo, eu ainda estava meio... seguindo um pouco mais o cronograma que a própria plataforma da Medicoff dava, né? Então, amenorreias, tava lá revisando e até uma hora que eu falei, gente, não dá. Porque se eu ficar vendo tudo de tudo, eu não vou conseguir focar. Então, lá, acho que mais pra metade do ano, eu falei, não, agora eu vou sentar, contei quantas semanas faltavam, tentei me organizar, e daí falei, não, agora... câncer de endométrio. Cada semana um câncer. Câncer de ovário. Era o câncer da Cada semana. Um câncer. E depois, no final, era uma repetição sem fim, assim. Era aquele assunto 200 vezes e até uma hora que não Fica tinha como você não saber. Mesmo, a gente né? ficava repetindo estadiamento do câncer de endométrio atualizado, que tem quase 15 itens, e era isso, assim, falando, uma hora você decora, né? Sim. Lógico, quem não vai trabalhar com câncer depois vai esquecer 2 dias depois, mas pra prova, você decorou naquela repetição. Ótimo. Então, eu segui um cronograma, mas foi um cronograma que eu tive que adaptar, pensando realmente que eu estava me preparando para uma prova de oncologia. Sim. E que daí, assim, é um pouco diferente de alguns R+, que é uma prova que cai tudo, é uma prova que cai obstetrícia. Então, assim, a obstetrícia eu acabei deixando mais de lado para focar primeiro na gineco e depois para onco mais mesmo. na parte da E onco. adaptar para a rotina, da residência, da preceptoria, né? Também tinha semanas que eu tinha 2 plantões noturnos, fora todo dia, o dia inteiro no serviço. Daí você sabe, essa semana, ok, essa semana eu vou estudar menos, mas vou estudar nos intervalos que der, e aí na semana seguinte eu compenso. Acho que... E tá tudo bem, porque você tá mantendo a constância, né? Você não tá tendo aqueles picos de intensidade toda acho que semana. é um pouco do que a Ju falou, você tem que adaptar para a sua rotina, entender as limitações. Acho que a gente sofre um pouco com isso, mas... E manter a constância. Sim. E não existe um número certo, né, de quantidade de horas para estudar, porque a gente sabe que essa resposta, a gente tem que avaliar muitas nuances, em termos qual que é o estilo de estudo da pessoa, há quanto tempo que ela já está estudando, o que ela quer prestar, concorrência, etc. Enfim. Mas, Ju, você que foi uma pessoa muito atribulada, né? Casamento, ali trabalhos, plantões.
como que você organizava em termos de mais ou menos, você tinha um mínimo de horas por semana que você esperava estudar? Ou você fazia Pomodoro, que são aqueles ciclos de estudo, né? Que você estuda X minutos, descansa Y minutos. Você fez algo nesse sentido? Então, eu acho assim que as meninas, elas estavam mais, talvez, numa sintonia e eu escapei um pouquinho disso, porque minha realidade estava um pouco diferente, realmente. Então, eu tentei fazer de uma forma que fizesse sentido para mim, mesmo que aquilo não fosse só pela prova, sabe? Então, diante de todas as meu malabarismo de pratinhos, eu separava meio que dias alternados para um dia eu vou me dedicar mais para o meu trabalho, no dia seguinte é dia de estudo. Então eu estava tentando meio que alternar dia sim, dia não, nesse sentido, obviamente nos dias disponíveis, né? Porque às vezes no meio desse dia sim, dia não tinha um plantão, tinha Só um dia ruim na um dia residência. ruim na residência que não fazia nada, mas enfim, eu tentava pelo menos equilibrar um pratinho dessa forma de não abandonar nenhum dos pontos completamente, assim. E aí, a minha forma de organização de estudo acabou que era o tempo que eu tinha. Eu não consegui prever quantas horas eu ia conseguir estudar, era meio que dia a dia. Cada dia eu ia vendo, olha, hoje eu consigo fazer isso. E tá tudo bem. Amanhã eu faço melhor. Ou então, amanhã eu já sei que eu não vou conseguir, eu vou tentar me esforçar um pouquinho mais hoje. E eu tentei estudar realmente meio que beber da fonte, né? Então, eu estudei, que nem a Alice falou também, comprei um monte de livro de ginecologia oncológica e saí lendo e estudando e tentando entender realmente o assunto. Eu acho que minha mentalidade mudou muito da prova do R1, porque na prova do R1 eu era aquela pessoa que tinha, assim... Essa semana eu vou fazer 84 questões, ler 54 livros e fazer 2 simulados. Era tipo... Enfim, era uma coisa muito redondinha de estratégia de prova. E esse ano eu falei, não vou fazer assim, eu vou estudar para entender esse assunto, para a vida, para minha atuação enquanto especialista. E se ajudar na prova, melhor ainda, entendeu? Eu mudei um pouco a forma de pensar, a estratégia, porque, enfim, diante de todas as situações, eu precisava dar um alívio, digamos assim, na cabeça mesmo, de tentar não noiar muito com isso, enfim. Sim. E aí eu usava muito as questões do Medcoff, né, da plataforma, como uma forma de me trazer de volta para, querendo ou não, eu tô me preparando para uma prova, sabe? Então eu pegava, acho que sempre que eu tinha tempo livre nos plantões ou em casa, eu selecionava lá, tipo, agora eu acho que dentro desse tempo que eu tenho, dá para fazer 50 questões. E aí eu programava lá na plataforma, tipo, me dê 50 questões de ginecologia oncológica. E aí eu fazia aquilo. Então eu acho que de estratégia, o que eu consegui fazer mais foi isso. Porque de resto foi meio freestyle, assim. Eu não consegui fazer uma coisa muito programada por conta das outras questões da vida mesmo. Sim. Em termos de organização do seu ano de residência, né? Então, o Lu que estava na preceptoria e a Ju e a Alice que estavam no R3, em termos de qual estágio que eu vou estar perto da prova, como foi esse período pré-prova de tensão, de tempo livre para estudar, de técnicas de descanso, ou não, descanso não, agora é a hora de eu revisar todos os flashcards mesmo. O que vocês, como foi essa vivência de vocês, assim, nas semanas, 2 semanas pré-prova? Vocês estavam em estágios mais tranquilos, menos tranquilos? Como que foi essa organização? Olha, as 2 semanas pré-prova. Prefiro não comentar, né? Com quem eu me encontrei no caminho. Tava um pouco enlouquecidas, a verdade era essa. A gente trocava muita figurinha, então tava todo mundo na mesma, assim, tentando uma tranquilizar a outra. Mas eu acho que é uma fase que você fica assim, gente, agora... É a hora. Agora é a hora, E... Realmente, acho que foi uma hora que eu foquei muito em revisão, e daí já fiz aquelas questões que eu já tinha feito 200 vezes, que você já abre a questão, você já sabe até a resposta, mas você fica meio tentando raciocinar, assim. Isso é muito legal, o que você falou, porque os alunos às vezes ficam com medo de fazer questão,
pra não queimar lá na frente. Mas eu Uhum. falei, gente, se você fez agora, faz de novo. E faz terceira vez, faz quarta vez. É isso. É pra ficar realmente algo de você olhar. Quando tem essa palavra, a resposta é essa, né? Pra Exato. ficar algo Capaz que realmente você nesse erre sentido. 3, 4 vezes a mesma. E você vai falar, meu Deus. Mas no dia... Pode acontecer. É, certo. O objetivo é você deixar aquilo medular, assim. Tinha provas que eu tinha decorado inteiras, porque eu já tinha feito tantas vezes, é isso. A Onco não tem assim, um número de questões infinito, né? É diferente quando a gente tá falando do acesso direto, que você realmente... Acho que é quase infinito o número de questões. Na Onco, Gineco, a gente tem um número, sei lá, 300, 400 questões. Então, chega um ponto que você consegue decorar. Se você fez 10 vezes, você quase praticamente decora tudo, né? Então, eu foquei muito nisso, foquei muito na revisão dos flashcards. Então, eu tinha um resumo surrado também, que eu ficava lendo e relendo. Tá tudo rabiscado, adicionava coisa extra. Mas eu acho que tem essa coisa da véspera da prova e tal, que é muito do mental, né? Eu, por incrível que pareça, minha véspera da prova, eu fui fazer prova da Santa Casa de vídeo. Que, assim, tinha me inscrito num momento de... Ai, será que... Sabe, aquele momento, vou prestar vídeo, não sei o quê. Me inscrevi, falei... na véspera eu vou ficar tão nervosa se eu ficar em casa... que eu vou lá fazer uma prova. Eu vou treinar, passar gabarito, entendeu? Porque... Dá aquele assim nervoso. Que o pódio descansa, gente. Porque dá muito nervoso de você errar o gabarito na prova. E eu não passava um gabarito que vale há muitos anos, né? Desde a época que eu tava prestando acesso direto. Eu falei, não, eu vou lá, vou ler, vou marcar, vou fazer, fiz as minhas questões. Tinha um monte de questão de obstetrícia que eu não tinha estudado nada. Eu sabia que eu tinha ido mal naquela prova da Santa Casa. Mas não era o que eu queria, então tudo bem. Eu fui lá pela ocupação, me ocupei. Eu não tô dando isso de... Isso não é um conselho, veja. Mas eu acho que, assim, tem que tentar escolher, assim, o que vai te deixar mais tranquilo. O meu foi lotar meu dia de uma atividade que poderia ter sido... sei lá, e fazer uma massagem, mas, enfim, cada um escolhe a sua. Não, isso é muito bom, Lu, que você falou, porque às vezes tem alunos que nunca fizeram yoga. Aí decidem na véspera do prova fazer yoga, aí assim, fica ansioso porque tá lá, tá pensando na prova. Então assim, a sua véspera de prova tem que ser você. Se você é a pessoa que gosta de revisar a matéria, eu sempre fui dessas. Eu era aquela pessoa que na manhã da prova eu revisava Tava lendo papelzinho. Tava lendo papelzinho, minhas anotações, porque eu queria revisar ali. Nossa, eu levei o meu bloquinho de flashcards pra a porta da prova. E aí eu fiquei, tipo, na porta da prova, falando com a Bia Gracete, que é uma outra preceptora nossa, que é amiga nossa. Eu falava, tipo, Bia, lê esse flashcard aqui pra mim. O que eu preciso saber? Tipo assim, na porta da prova. E caíram 2 questões que eu tinha revisado na porta da prova. Eu falei, foi Deus, eu tinha que revisar aqueles flashcards naquela hora. Mas tem gente que fala que não posso ler nada, que eu vou me confundir, vou ficar nervoso, eu quero realmente, o que eu já estudei está comigo e vou pra prova. Então, é interessante você se conhecer e perceber essas nuances e o que funciona pra você. E a Lu falou uma coisa muito legal também, que de treinar passar gabarito, né? Parece que é uma coisa tranquila. Mas que a prova são 40 questões, são um número menor de questões, até que é um pouco mais rápido. Mas às vezes provas maiores, né, os Ribeirão R+, por exemplo, que são 100 questões, 100 questões bem difíceis, né? Então a gente tem que ter esse treino também. E pra você, Gil, como é que foram as 2 semanas pré-prova? Então, as 2 semanas pré-prova, eu tava no CO? Acho que eu tava no estágio do CO. Não sei, que era um estágio super... Eu tava o meu pré-prova foram estágios muito pesados, realmente, que nem as meninas já falaram. E assim, eu tava meio que... Eu abandonei um pouquinho o trabalho, diminuí um pouquinho o ritmo de trabalho. E fiquei meio que focada em revisar realmente o que eu precisava. E assim... As loucas, né? Todas nós estudamos por várias referências diferentes. Então, tipo assim, eu tinha imprimido os artigos da FIGO de estadiamento, e aí eu tinha o livro da Febrasgo, e aí eu tinha umas aulas que a gente teve na residência. Enfim, eu tinha, tipo, resumos de cada um deles. Aí eu comecei a juntar um resumo com o outro e fazer, tipo, resumos conjugados das coisas. Aí esgotei isso e eu falei, vou fazer flashcards agora. E aí eu comecei a fazer na mão, assim, os flashcards eu mesma, dos assuntos e umas coisas, assim, que jamais na minha cabeça eu disse, isso não vai cair de forma nenhuma. Mas eu lá fazendo flashcard, vai que cai, sei lá. Enfim,
foi isso. Nas últimas 2 semanas eu dei uma enlouquecida também. Qualquer mas acho que brechinha. É. E você, Alice? Eu consegui programar, na hora que eu escolhi minha grade, para eu ter férias logo antes da prova, assim. Não sabia Ótimo. que eu ia querer prestar essa prova, então foi bom. Eu tive o estágio eletivo, que é mais tranquilo, e férias logo antes da prova. E daí, enfim, usei minhas férias para isso, para estudar. Até no comecinho das férias consegui viajar um pouco, estudei lá também, um pouco todo dia. A Alice é a única pessoa que eu conheço que foi para a Itália e ficou estudando oncoginecologia. Ela mandava foto em Veneza com o caderninho dela. E o caderninho dela era um caderninho Ai, gente, com uma letra exagero. minúscula, tudo surrado, assim. E Uma os viagem canais de romântica, Veneza ao redor. Não, mas brincadeira. Eu tirei férias. Mas aí quando eu voltei para São Paulo, daí eu fiquei estudando todos os dias. Daí eu tinha assim fiz um cronograma de quais vídeos eu queria ver, quais artigos eu ia ler, quantas questões eu ia fazer por dia, e tinha uma meta assim. Acho que não funciona muito com o tempo, porque tem vezes que flui muito rápido e aí eu passo do tempo que eu achei que eu ia demorar, e tem dias que tipo tem que me obrigar a continuar. Então eu estabelecia metas de conteúdo, de questões, enfim, para fazer. E aí a gente se encontrou alguns dias para revisar conteúdo também, que foi bom. E eu gosto de revisar na véspera, né? Então eu também fiquei revisando tudo na véspera, me aprofundando nos mínimos detalhes, assim. Tipo, a gente mandava mensagem para os chefes quando eu estava chegando perto da prova para tirar dúvidas. E ele, cara, do que vocês estão falando? Tipo, Não vai cair eu preciso isso. Vocês estão saber exagerando isso. muito. Todo mundo falava, não, vocês estão exagerando muito. Eu falei, não dá para saber. Não sei como vai ser a prova esse ano, preciso estar preparada para tudo. No final, eu tava brincando com a Luísa, que eu falei, cara, eu queria que a prova fosse tipo uma prova oral, que o chefe chegasse para mim e falasse, me fala um câncer agora. E eu ia falar. Tudo que você Fala tudo que você sabe sobre Eu câncer tinha de muita coisa endométrio. para falar. Isso é bom que vai ajudar vocês agora para começar, né? Exato. Uma ex-R+, nossa, que fez, e CESP também até falou isso pra gente. E ela disse, nossa, vocês vão chegar voando, porque na nossa época caía tudo de tudo. Então, assim, uroginecologia, eu tava sabendo o que você me perguntasse. Mas que depois que eu recebi o resultado, eu tive que estudar mais ainda, porque eu tive que sentar e entender o que eu ia fazer a partir de março. Como conduzir os ambulatórios, né? Os exato. estagiamentos. Que ótimo. E indo para os finalmente aqui da nossa conversa de hoje, e perguntar para vocês, para cada uma falar pra gente alguns conselhos para quem está assistindo, quem está no R3, quem já acabou a residência, mas decidiu agora esse ano, né? A gente está aqui no começo do ano, é época de fazer metas mesmo, e conhecer novos serviços e conhecer possibilidades futuras. Que alguém que pretende prestar a prova de R+, o que vocês diriam para essa pessoa, né? Em termos de como se organizar, ou o que você acha mais importante da preparação? Aqui a gente falou bastante de revisão por flashcards, né? Então, o que funcionou bastante para vocês? Acho que isso é um conselho não bacana. Ajuda mesmo a gente fazer, ou o que técnicas de relaxamento mesmo, né? Para mim ajudou a relaxar, ir na academia todos os dias, por exemplo. Então, o que você diria, Lu, para quem está vendo a gente, de alguns conselhos? Olha, eu acho que prestar a prova de R+, é uma maturidade muito diferente de prestar a prova de R1, tá? Sim. Porque quando você tá no R1, parece que se você não passar na residência, você... Ai, meu Deus, vou ficar lá atendendo plantão, porta, não sei o quê. E você não vê muito outra opção. Quando você tá no R+, você vai se formar especialista, sabe? Então, a sua vida vai continuar de uma forma ou de outra. Tenta manter isso na cabeça. Eu sei que é muito angustiante. Falar, ai, meu Deus, se eu não passar... que vai ser da minha vida, vai ser outra coisa, e você vai ter mais um ano, e você pode sempre prestar, né? Prova tem todo ano, então é uma coisa para manter na cabeça. Eu acho que, para mim, o estudo ativo é o que mais funciona, né? Então, beleza, você vai ver a aula, vai estudar o conteúdo no começo, mas depois você tem que sentar e fazer questão, e revisar a matéria, e tirar suas dúvidas, né? Ir atrás realmente de se aprofundar naquilo que você acha que você não conseguiu entender tão bem, mas para mim o que mais funciona é repetição e questão. Então foi o que eu mais foquei realmente esse ano. Ótimo. E o que você fazia para no seu tempo livre? O que você Olha, de hobbies? Ou não teve muito tempo? Bom, você sabe como é a preceptoria, né? A gente tem Sim. muitas atividades, então eu tentava realmente nos tempos fora da preceptoria estudar bastante, mas quando eu não estava estudando eu tentava sempre encontrar amigos,
tirar a cabeça um pouco daquilo, né? Acho que principalmente no começo do ano, lógico, no finalzinho, nos últimos 2 meses, acaba que você vai direcionar um pouco mais o seu tempo para isso, tudo bem, né? Mas exercício físico, fazer sua atividade física, tentar manter aquela sanidade, assim, faz parte e ajuda, né? Então, mantenha seus amigos, tenta encontrar alguém para ter um grupo de estudos para te ajudar. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda você a compartilhar dessa angústia que tá tendo. Então, você tá prestando prova com amigas, no meu caso, né? É uma facilidade, porque a gente ficava, ai meu Deus, compartilhando o sofrimento e uma apoiando a outra também. Então, acho que se tiver a oportunidade de fazer um grupo de estudos, é uma coisa que ajuda bastante. Perfeito. E você, Ju, o que você diria para quem tá assistindo de conselhos? Eu vou dar um conselho para quem, como eu também, tá vivendo muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que a gente precisa tirar um pouquinho o peso das costas. Eu acho que isso torna tudo mais fácil. Quando, como a Lu falou, né, você entende que você é especialista ou vai se tornar especialista e a sua vida não vai parar por conta disso. Mas, além de tudo, entender que uma prova não te define enquanto qualidade profissional. E que, se você não consegue ter isso como uma prioridade absoluta, que você, pelo menos, faça o seu melhor. Para você sair meio que desse processo com a consciência tranquila. E você possa dormir de noite e falar, tipo, fiz tudo que estava ao meu alcance e é isso que eu pude entregar esse ano, entendeu? Eu acho que você tirar um pouco esse peso das costas faz com que o processo seja mais fácil. E eu acho que o psicológico, ele é fundamental no processo. Então, não dá para você ter uma expectativa de algo que você não consegue entregar, porque a sua vida está diferente daquilo que você gostaria, das facilidades que você gostaria de ter, e tá tudo bem, que a vida adulta é isso. Então, eu acho que o conselho que eu daria para quem está passando por um processo parecido é esse, assim. Ai, que legal. E reconhecer novos papéis, que a gente falou também, né? E aquilo de que você, no final do R3, ou já ginecologista obstetra, você já é um especialista, né? Você já tá com uma carga muito grande, você consegue ali muitas oportunidades mesmo com isso, né? E tirar um pouco esse peso, eu concordo muito que as coisas vão acontecendo conforme a gente vai, né? Tomando algumas escolhas e em detrimento de outras, e enfim, novos projetos vão aparecendo também. E você, Liz, o que você diria de conselhos? Cara, eu, enfim, concordo com tudo. Eu acho que o estudo pro R+, igual a Lu falou, é muito diferente do pro R1, e eu acho que é um estudo que tem que fazer sentido, sabe? Tipo, você está estudando só aquilo que você quer ser, o que você quer fazer, então tem que ser algo que você realmente está estudando para aprender, e acho que isso mudou tudo. Eu lembro que um dia eu estava estudando e estava muito imersa ali e eu falei, nossa, estou ficando até triste, porque quanto mais eu estudo, mais eu gosto. E aí, se eu não passar agora, eu vou ficar muito chateada, porque, tipo, agora é isso, eu sei, tipo, tá muito vivo em mim que é isso que eu quero fazer, assim, eu acho que isso dá uma força, né? Então, e acho que aí entra no mesmo conselho de ter um pouco de calma nessa decisão. Você vai ser ginecologista obstetra, você vai ser especialista, você não precisa sair correndo para prestar um R+, que você não tem certeza, será que eu quero fetal, oncologia, urogineco? Tipo, você pode só ser um ginecologista obstetra e isso já é muita coisa. E aí depois, quando você quiser, se você quiser, você ser especialista. E acho que manter as outras coisas da vida também, né? Acho que para a prova de R1, na minha experiência, assim, de estudar para entrar na GO, eu só fiz isso, né? Eu só estudava para a prova de R1, ocupava todos os meus dias, todo dia. E agora foi diferente e eu acho que foi melhor. Obviamente a vida é diferente, são momentos diferentes da vida, mas o jeito que eu cheguei no final desse ano foi muito diferente do jeito que eu cheguei no final da preparação para R1, assim. É muito mais saudável, mantendo minhas amizades, mantendo atividade física. Adotei 2 gatos. Estava planejando me mudar. Sim, mas eu acho que... Isso também. Mas eu acho que tem que caber na nossa vida, né? Tem que fazer sentido. Acho que você tem que se esforçar. Sim. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Tem que se dedicar, não tem como. Mas tem que se manter bem. Sim. E quando a gente entra num propósito que a gente quer, é isso que você falou, assim, de tudo faz mais sentido, assim, eu quero viver aquilo, né? A gente nem percebe como tá a nossa vida, que as pessoas que olham de fora falam, nossa, coitada dela, né? Ela tá ali doida e imersa naquilo, mas o que você tá vivendo ali, né, pra você, aquele sentimento ali, realmente é algo que fica e é disso que a gente precisa, né? Pra realmente
tá muito empenhado no que a gente faz, fazer o que a gente gosta mesmo, que é o que dá o diferencial aí pra gente também, como profissionais e como pessoas também. Sim, com certeza. E é isso, meninas, muito obrigada, assim, Obrigada sem palavras você. para agradecer a presença de vocês aqui hoje, para compartilhar um pouquinho com os nossos alunos a experiência de vocês. É um período que dá muita dúvida, né? Tanto de escolha de tipo de prova, de tipo de sub-área para fazer, de como estudar, de como organizar a residência. E só de ter esses depoimentos de vocês aqui pra gente, com certeza já estão ajudando aí muitas pessoas que estão aqui acompanhando. Tomara. E vamos marcar mais episódios, quem sabe, né? Vamos. Agora, ao longo da residência, contando como está a residência, né? Que essa é uma Sim. dúvida muito comum de como que é o serviço, né? Uma demanda que a Lu trouxe de a gente ter, sim, essa procura por cirurgia minimamente invasiva, que é realmente o futuro da ginecologia, né? Como um todo. E, então, trazendo isso como a sua devida importância também. Mas muito obrigada por presença de vocês. Obrigada para quem está acompanhando aqui a gente também. Obrigada. E até o nosso próximo episódio do GeoCast. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.